Bom dia, meus amados, graça e paz. Quero ler Filipenses 2, verso 25 ao 30. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma referência a um homem chamado Epafrodito. No texto anterior que comentamos, Paulo estava fazendo uma referência a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, cooperador do Evangelho. E agora ele faz a referência a Epafrodito. Escute. Aí, como diz esse texto sagrado, Filipenses 2, 25 ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus queridos, todos nós estamos cansados de obreiros que não ligam muito para o trabalho que realizam. Mas, meus queridos, existem muitos obreiros, homens de Deus, homens santos, piedosos, que estão aí lutando, trabalhando em prol da edificação do povo de Deus. Choram quando alguém chora, se entristecem quando alguém está triste, eles sofrem quando alguém está sofrendo. E o apóstolo Paulo estava fazendo referência a um homem desse quilate. Um homem chamado Epafrodito, que Paulo o amava muito. Havia uma alegria imensa em Paulo estar ali com ele. Paulo tinha lá dois grandes homens, dois grandes colaboradores, dois companheiros, dois servos de Deus ao seu lado ali na prisão. E Paulo disse, olha, preciso enviar Timóteo, mas ele diz no verso 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Um homem que estava ao lado de Paulo em todos os momentos da vida, e um homem que estava ao lado da igreja, auxiliando a igreja, socorrendo a igreja, ajudando a igreja em todos os momentos. Este homem agora está ali com Paulo, socorrendo, auxiliando. Está livre, mas está com ele. Está livre, ele não tinha nenhuma acusação que lhe pesava, mas estava ao lado do seu amigo, do seu companheiro, Paulo. E agora, Paulo diz, é necessário mandá-lo até vós, visto que ele tinha saudade de todos vós. É verdade, o homem de Deus, ele ama o povo de Deus. E ele, quando se encontra longe, sente saudade deste povo. E ele tinha saudade de todos eles. No coração de Epafrodito não tinha divisões. O coração dele cabia a todos. E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. E ele, de fato, adoeceu mortalmente. Chegou às portas da morte. E os crentes se angustiaram com isso. Meus queridos, há pessoas que adoecem e morrem e que não deixam saudades. Não deixam saudades. Morreu, foi embora, acabou, vai em paz, né? É o máximo que eles ganham. Mas há outras pessoas não, que fazem falta tremenda e
E um caso como este foi Epafrodito, que os crentes se angustiaram quando souberam que ele estava doente muito grave. E agora então ele quer ir lá para dizer-lhes que estava curado, que estava bem, que estava pronto a continuar a auxiliá-los. E o apóstolo Paulo diz: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. É verdade. A morte dos santos de Deus é um prazer para Deus, porque vai para Ele e cessa as dificuldades, os dissabores desta vida, os problemas, as angústias e até mesmo os erros, né? Cessa tudo. Mas ele passa a viver de uma forma maravilhosa com Deus. Por isso que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Mas, meus queridos, há homens que valem demais a pena estar neste mundo. E este caso aqui de Epafrodito é muito claro. Um homem que fazia o bem, que ajudava todos, que vivia com todos para a glória de Deus. E Paulo, então, também se alegra que Deus o tenha poupado, deixando-lhe viver um pouco mais, a fim de que o apóstolo Paulo não acumulasse tristeza e mais tristeza e assim por diante. Ele diz que Deus se compadeceu de Epafrodito, mas se compadeceu de Paulo também, de lhe permitir mais um tempo de vida neste mundo. Meus queridos, por isso, disse Paulo, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo é um homem que está sofrendo, mas a tristeza de Paulo não era por causa dele, de suas prisões, de seus sofrimentos. O sofrimento de Paulo é quando via alguém sofrer, aí ele sofria. Quando alguém se entristecia, ele se entristecia. Quando alguém chorava, Paulo chorava. E ele ensinou a gente fazer isso. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Foi ele quem nos ensinou isso. Meus queridos, agora o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa que eu e você precisamos entender, respeitar. Precisamos praticar isso. Recebei, disse Paulo, recebei, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Eu repito isso. Recebei-o, pois, no Senhor. E esta expressão, recebei-o no Senhor, é recebei-o como um servo do Senhor, como um homem enviado pelo Senhor, como alguém que está trabalhando para o Senhor em favor do povo, recebei-o no Senhor. E Paulo ainda diz, com toda alegria, receba-o com alegria, com abraços, com carinho, e ele ainda diz, e honrai sempre, não de vez em quando, não apenas no aniversário, e não apenas em alguns momentos específicos, mas honrai sempre a homens como esse. Com certeza você conhece homens como esse que precisam ser honrados, e não deixe de fazê-lo. Paulo então diz no verso 30, por quê que este homem deve ser honrado? Porque ele deve ser recebido no Senhor e com muita alegria. Ele diz, visto que por causa da obra de Cristo, chegou até as portas da morte. É um exemplo para todos nós líderes, que devemos nos gastar, nos doar em favor da obra de Cristo. Visto que por causa da obra de Cristo chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu quero terminar apenas fazendo uma perguntinha. Nós, pastores, nós líderes, estamos dispostos a dar a nossa própria vida em favor da obra de Cristo, em favor dos nossos irmãos, para que eles de fato vivam para a glória de Deus? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.